Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, a Sr. Presidente da Comissão de Cultura também, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O Ministério da Cultura continua a ser um dos ministérios mais pobres. Depois de tantas promessas, de tantas expectativas, a verdade é que o orçamento para 2018, à semelhança dos anteriores, Sr. Ministro, é uma desilusão, à semelhança de 2016 e 2017. De facto, atendendo às promessas eleitorais feitas a todo o setor cultural, havia a expectativa de um reforço claro das verbas para a cultura, o que não se verifica. E, Sr. Ministro, e não é só o Grupo Parlamentar do PSD que o diz, aliás, é um setor que fala. A este propósito, e acho que é importante que isto fique dito aqui, gostaria de citar um comunicado da Plataforma Cultura em Luta, que diz, e cito 4 ou 5 parágrafos: 2 anos passados de governação do Partido Socialista, no momento em que é conhecida a proposta de Orçamento de Estado para 2018, a plataforma vem manifestar a sua profunda insatisfação com o rumo até agora seguido e aquilo que este orçamento revela quanto ao futuro. Não foram e não são apresentadas metas concretas que apontem para um patamar de financiamento substancialmente diferente, adequado às exigências da atividade cultural, consistente com o papel da cultura na sociedade. A proposta do Orçamento de Estado para 2018 confirma a incapacidade de traçar um novo horizonte necessário e urgente. O investimento do Estado na cultura não aumenta. São propostos cortes em diversas estruturas e os aumentos apoiam-se, em muitos casos, no hipotético aumento de receitas. E para terminar, Sr. Ministro, num quadro de opacidade e de incerteza dos valores da execução, a proposta de Orçamento de Estado para 2018 mantém a cultura no grau zero de financiamento. É este o contexto que nos leva à discussão deste orçamento. É um orçamento de insatisfação, Sr. Ministro. Temos um Ministro da Cultura, um Ministério da Cultura, mas não temos o tal reforço progressivo ao longo da legislatura que o Sr. Ministro e este Governo, no início do mandato, prometia. O Sr. Ministro falou em números. Vamos aos números então. Sr. Ministro, o crescimento total na cultura neste orçamento cresce 0,9%, Sr. Ministro. 0,9%. Está na nota explicativa. As receitas gerais e as outras fontes de financiamento, o orçamento cresce 0,9% no que diz respeito à cultura. Mesmo as receitas gerais, que o Sr. Ministro focou-se nas receitas gerais, ou seja, as transferências do Orçamento do Estado, de facto aumentam 7,4%. Mas, Sr. Ministro, a um ritmo inferior ao do ano passado. Sr. Ministro, ano passado, o orçamento aumentou 11,3% em termos de receitas gerais. E este ano diminui para 7,4%. Foram mais de 10 milhões no ano passado, este ano são 8 milhões. Ou seja, existe claramente uma redução no ritmo de crescimento. Aliás, no anterior Governo, Sr. Ministro, passado o período mais crítico, em 2014 e 2015, o reforço foi muito superior. Aliás, o último orçamento de 2015 subiu mais de 20 milhões. Sr. Ministro, eu gostaria de lembrar o seu antecessor. O seu antecessor, na primeira proposta orçamental apresentada por este Governo, veio aqui fazer uma intervenção incrível. Veio comparar o orçamentado com o executado. Como tinha um orçamento inferior ao do anterior Governo, só falava de execução, do anterior Governo não falava do orçamentado. Mas a verdade é que nós não sabemos a execução deste orçamento. E o Sr. Ministro fez o mesmo, cometeu o mesmo erro. O Sr. Ministro, para dizer que o orçamento aumentou 22 milhões face ao anterior Governo, fala do orçamento executado do anterior Governo. Não fala do orçamentado, Sr. Ministro. Temos que comparar alhos com alhos e bugalhos com bugalhos. Portanto, não podemos, de facto, fazer esta distinção. E o Sr. Ministro não tem, de facto, revelado força política para conseguir ter esse orçamento, o orçamento que todo o setor critica. Que o Partido Comunista Português e que o Bloco de Esquerda estão muito incomodados com este orçamento. Mas, Sr. Ministro, também tenho que dizer, e com isto digo para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda, estes dois partidos negociaram este orçamento, Srs. Deputados. Se eles negociaram este orçamento, das duas uma, ou não colocaram a cultura no centro das vossas preocupações, ou então não tiveram força política para conseguir efetivamente essas pretensões. Os senhores, de facto, manifestaram na discussão na generalidade, mas não conseguiram que este orçamento fosse um orçamento de reforço, e daí a crítica toda do setor. Sr. Ministro, também nos objetivos enunciados nesta proposta vemos uma repetição de alguns deles. Veja-se, por exemplo, a revisão do regulamento da Lei do Cinema e do Audiovisual. Sr. Ministro, na nota explicativa do ano passado, nós tínhamos que a revisão ia ser concluída no primeiro trimestre. Está agora, Sr. Ministro, no final deste ano. Mas depois vamos falar na estratégia de médio e longo prazo, Sr. Ministro. E aqui gostaria de colocar algumas questões muito concretas para o Sr. Ministro responder. Onde está o reforço dos conteúdos nas artes e humanidades nos programas curriculares? O cartão Mais Cultura, Sr. Ministro.
O que se faz para que seja incentivada a acessibilidade do público com necessidades especiais a atividades culturais? O que é feito da intensificação da digitalização sistemática dos fundos documentais dos arquivos portugueses? Para quando a promoção de estratégias e metodologias coordenadas de tratamento e divulgação do património arquivístico comum aos países da língua oficial portuguesa? E a revitalização das redes patrimoniais, Sr. Ministro? E o inventário do património cultural e material em Portugal e do património imaterial português existente no mundo? Sr. Ministro, há uma nota que nos deixa preocupados. De acordo com o último relatório da DGO, relativo ao terceiro trimestre de 2017, o Ministério da Cultura demora, em média, 548 dias a pagar aos seus fornecedores. 548 dias. O Sr. Ministro disse que a política, no início do seu mandato, que a política era a arte do possível. Tem sido muito pouco possível na cultura, Sr. Ministro. Falou no programa Revive. De acordo com o relatório do Orçamento do Estado para 2018, prevê dar continuidade ao programa Revive. O Sr. Ministro veio aqui repetir o que disse em 2007, veio falar em termos conceptuais. Sr. Ministro, mas é importante... Era importante o orçamento de 2017 para este ano. O Sr. Ministro, era importante ter aqui um balanço. O Sr. Ministro diz que responde a vários problemas, tendo em conta o vasto património devoluto que existe no nosso país. Ok, mas Sr. Ministro, qual é o balanço deste primeiro ano? E relativamente a 2018, pergunto-lhe qual o montante de financiamento público destinado a este programa e quais os instrumentos financeiros destinados para o investimento privado. E falando da recuperação do património, o Sr. Ministro anuncia, nesta nota explicativa do Orçamento de 2018, a criação de um Programa Nacional de Investimento em Recuperação Patrimonial. Em que moldes e com que valores vai funcionar? E para terminar, Sr. Ministro, há um ano, a propósito da discussão do Orçamento de Estado para 2017, o Sr. Ministro garantiu que ia celebrar contratos de programa com entidades públicas e empresariais. Nomeadamente, lembro-me, dos Teatros Nacionais de Lisboa e do Porto. E vamos à nota explicativa do Orçamento para este ano. Celebração dos contratos de programas com entidades públicas e empresariais está prestes a ser concluída, estando já negociadas e fechadas as respectivas condições. Era um seu objetivo no ano passado, Sr. Ministro. Estamos a chegar ao fim do ano e não temos esses contratos ainda assinados. Sr. Ministro, pergunto-lhe quando é que são celebrados esses contratos de programa com os Teatros Nacionais de Lisboa e Porto, para que efetivamente se cumpra algo que o Sr. Ministro disse em 2017. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.